Nós vamos hoje, eu vou contar para vocês o que eu tive de impressão do livro Voltei, do Chico, pelo espírito do irmão Jacó. Semana passada, a Ló, ela introduziu o livro para o pessoal, porque na verdade, como diz o título, ele voltou para o plano espiritual, né? E aí ele vai contar como que foi a experiência dele e as impressões que ele teve da volta dele. Então eu achei essa música hoje muito plausível, porque é chegada e partida, é despedida e é retorno, e é tudo na mesma, a mesma plataforma da vida. Quando a gente renasce aqui, o espírito de certa forma morreu, né, no plano espiritual, digamos assim, que aí agora eu estou vivendo aqui, e a mesma coisa ao inverso. Quando eu desencarno aqui, eu estou nascendo de volta no plano espiritual para a minha vida, né? Então, o irmão Jacó, na verdade, ele é um judeu radicado aqui no Brasil, e ele foi um espírita muito engajado. Ele era muito participativo na doutrina espírita e... Vamos lá. Esse é ele, viu, gente? O nome dele era Frederico Figner. Todo mundo chamava ele de Fred, carinhosamente. Então, ele sabia, ele tinha o espiritismo como parte da vida dele. Ele viveu o espiritismo intensamente. Então ele achava que ele estava preparado, que ele ia desencarnar, dar o passinho para o lado da Helena. Ele ia dar o passinho para o lado e ia ser tudo tranquilo. E ele já tinha um projeto, ele já tinha combinado com todo mundo que quando ele desencarnasse, ele ia lá e mandar mensagem para todo mundo: ó, meus amigos, cheguei aqui, tá tudo bem? Né? Ele usa essa expressão: endereçar-lhes correio amigo logo que a morte o arrebatasse. Mas ele ficou frustrado, porque não era bem assim que acontecia, e ele foi descobrindo isso passo a passo, de acordo com o que ele queria fazer. Os irmãos espirituais, os benfeitores iam falando para ele: ó, peraí, calma, não é bem assim. Aí o livro, o capítulo é dividido em subtítulos, e aí eu vou colocando os subtítulos para a gente poder, quem for ler depois, se quiser acompanhar, fica mais fácil, tá? Ou quem já leu também para entender do que a gente está falando. E aí ele começa falando dessa dificuldade do intercâmbio, por que era tão difícil ele chegar lá e já ir mandando mensagem para cá? Por quê? Ele dependia muito mais do receptor, nós encarnados, do que ele pensava que seria. E ele descobriu que é quase impossível ele, comunicante desencarnado, repassar a informação do jeito que ele queria, né? De forma assim pura, sem a parcialidade daquele que está recebendo a mensagem. Ele percebeu que isso é quase impossível. Tem que ter toda uma combinação, né, entre o receptor e o comunicante. E aí eu fiquei pensando que ele fala do equilíbrio fisiopsíquico, tanto do médium quanto dos companheiros de trabalho. Aí eu fiquei pensando na minha responsabilidade quando eu estava aqui na reunião da mediunidade e achava assim: ah, não, beleza, a Lena vai receber a mensagem lá, eu estou fazendo a minha parte aqui. Só que não é bem assim. É mais importante a minha atuação ali enquanto um apoio, uma sustentação. Aí eu fiquei pensando na nossa importância aqui, do pessoal que está lá atrás, das meninas da coordenação, da sustentação que o ambiente tem que ter. Mas para frente a gente vai ver que isso é ainda mais importante do que
bem do que eu pensava. Eu me senti mais responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, por como eu ajo no meu dia a dia, mesmo que eu venha aqui só para quarta-feira para sentar e assistir. Eu vi que o meu equilíbrio físico-psíquico, ele é muito importante. Porque se o médium e os companheiros todos que estiverem juntos na tarefa, não estiverem conectados com um padrão elevado de pensamento, uma preparação adequada, vai se tornar impraticável o aproveitamento dos recursos que se nos oferecem para o bem. Ou seja, os irmãos espirituais vão estar lá, vão tentar ajudar a gente, vão tentar emanar os bons fluidos e elevar nossa vibração, nosso padrão, e a gente mesmo, eu não fiz a minha parte, então eu não vou conseguir receber, ou vou receber uma ínfima parte disso, se eu poderia estar recebendo um manancial muito maior, de bênçãos, de cura, de ajuda mesmo na espiral da minha evolução, E aí ele descobriu que ele mesmo, como praticante ferrenho que ele era do espiritismo, ele achava que mediunidade e psicografia era normal, era trivial. Só que ele descobriu que não é. Depois que ele passou para o plano espiritual, ele viu o tanto que isso é importante, o tanto que os espíritos protetores que estão aí nos guiando, nos auxiliando, têm que trabalhar, eles têm que, eu ia falar suar, em cima dessa tarefa, E aí ele falou da dependência dos encarnados para fazer a comunicação. E aí ele diz, vocês conseguirão isso ou aquilo em nosso ambiente, dependendo, porém, das entidades que puderem mobilizar. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu posso escolher o que eu quero. Uma cooperação elevada, então eu tenho que praticar obras de amor e fé. Ou eu tenho um concurso de baixa espécie, a minha vibração está lá embaixo, eu não me cuidei, eu não me equilibrei. Aí, o que eu vou atrair para mim? Entidades voltadas ao mal. Então, depende de quem? De mim. E aí ele faz algumas ponderações. Quase me considerei ofendido quando os benfeitores espirituais me cortaram a probabilidade do retorno apressado. O retorno a quê? A tarefa. Porque ele estava tão acostumado a trabalhar, um ritmo intenso, e ele realmente não parava, que ele ficou assim, ofendido, porque, quase ficou ofendido. Quase ficou ofendido. Porque os benfeitores falaram com ele, não, calma, não é bem assim, tem todo um preparo, não é chegar aqui psicografando só porque você conhece tudo de espiritismo lá na teoria, Peraí, vamos relembrar como é que é o plano de cá? Vamos readaptar e tal. E eu achei que ele é muito parecido comigo, assim, um pouquinho impaciente, sabe? Eu achei, só achei. Eu estava pensando que lá era uma casa de mãe Joana, que ele chegava e ele mandava. Mais ou menos isso. Aí teve que o irmão chamar a atenção, vem cá, meu filho, peça isso aqui. É bagunça assim, não. E aí, o que eu já disse, Como ele trabalhava muito, fértil e intenso na luta exterior aqui, e ele era dirigente do grupo espírita, era da FEB, presidente da Federação Espírita Brasileira. E aí ele estava acostumado que tudo que ele mandava, todo mundo obedecia. Tudo que ele queria se realizava. Isso, na verdade, é bom pra gente, quando a gente tem tudo que a gente quer. O que a gente fala com os nossos filhos? O que eu falo com a Júlia? Não é só você querer, é você merecer, ou principalmente é você precisar. Eu vou te dar uma coisa só porque você quer, porque eu tenho condição de ter? Não vou. Não me olha com essa cara. Eu tenho que fazer isso, tá? Não me olha com essa cara. Olha o julgamento, coleguinha. Então,
acostumado a ser sempre obedecido, então isso trazia para ele o quê? Prejuízos. Os preconceitos, os melindres ficavam arraigados ali na construção dele enquanto espírito, né? E aí vai sedimentando aquele sentimento. Para de rir. Não, mas nessa parte, uma adendo que eu achei assim, eu acho que é nessa parte, mas se não fosse me corrige, que ele fala que depois dos 50 anos, quando você está na carne, você se acostuma a ser obedecido com frequência, assim. E aí eu comecei a reparar nas pessoas, né, que já tem... Com mais de 50? Com mais de 50, ou até... Não é o meu caso. É bem assim, Imagina! Eu fiz o mesmo exercício. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe, de como isso é uma verdade mesmo, né? Assim, que a gente está tão habituado às pessoas mais experientes na nossa vida olharem, e a gente já... Eu peguei isso com meu pai, assim. Meu pai, ele me olha, eu já sei o que ele quer, já tô atendendo e tá tudo certo, assim. E ele tinha muito isso também lá. E ele foi muito... Eu falei isso ano passado, gente, ele foi com uma inocência tão grande de achar que era tudo a mesma coisa, eu achei super legal. É ver a inocência, Vitor. E aí, ele não tinha pretensão de admiração alheia quando ele queria quando ele queria, ao chegar no mundo espiritual, chegar e já dar notícia para os amigos encarnados. Ó, gente, cheguei aqui, é desse jeito. Ele não queria, ele conta, admiração de ninguém. Ele queria dar uma prova de sobrevivência. Ele queria mostrar para todo mundo, ó, cheguei, é verdade mesmo, isso tudo que a gente estuda aí e pratica é verdade, gente, cheguei. E ele fala que se ele pudesse, ele tocaria um clarim mais alto do que uma sirene festiva. Ele queria chegar chegando mesmo, contar para todo mundo, ó, gente, cheguei aqui, tá tudo bem, é assim, é assim. Mas era, como a Ló disse, ingenuidade dele, né? Não é bem assim. Aí os amigos espirituais tiveram que explicar para ele, olha, calma, a gente não pode, você não pode chegar aqui fazendo estardalhaço todo. Do mesmo jeito que fazer estardalhaço lá no mundo, né, na Terra, nos encarnados, é prejudicial, aqui também. A gente não faz estardalhaço e etc. Então, ele, depois dessa explicação e dessas ponderações dos amigos espirituais, ele viu que ele foi tendo os próprios propósitos dele rearticulados, reorganizados. Ele foi mudando as demandas dele, né? Foi aprendendo. E aí, ele começou as primeiras visitas aos encarnados, né? Voltou para a Terra para poder fazer as primeiras visitas, numa tentativa de poder realmente trazer alguma obra que ele queria conversar, falar, etc. Só que aí ele foi lá, e viu que era tudo diferente de tudo que ele já tinha visto. Que uma coisa que a gente vê com o olho do encarnado é completamente diferente. E é muito maior em âmbito do plano espiritual. E aí ele viu que as obrigações eram tão grandes, e o serviço era tanto, que ele foi ficando, né, preocupado com aquilo. E aí, algumas pessoas estavam lá no centro espírita, na fraternidade que ele foi frequentar no Rio, que ele foi visitar. Algumas pessoas estavam lá a serviço. E um número imenso acaba de ali esclarecimento. Ele fala que eram parecidos com a multidão de acidentados procurando socorro. Né? Aí eu achei essa figura aqui. Olha como tem um monte de figuras aqui necessitadas, né? E poucas pessoas realmente para ajudar. Então ele ficou muito pessimista. E ele chegou a acreditar que o ser humano encarnado era incapaz de ajudar. Que o que a gente fizesse era inútil. Ia ser ineficiente, porque era tanta necessidade, tão pouca mão de obra, vamos colocar assim, que ele ficou decepcionado. Mas os amigos espirituais estavam lá e foram falar para ele, não, calma, não é bem assim. E aí ele parou para pensar. Sementes minúsculas produzem toneladas de grãos que abastecem o mundo. Assim também, os germes da boa vontade, desculpem
improvisam atividades heróicas na edificação humana. Ou seja, é trabalho de formiguinha mesmo. Nós estamos aí, cada um faz sua parte e a gente vai irradiar isso para outras pessoas. É normal, é assim mesmo, mas nem por isso a gente pode deixar de fazer a nossa parte, né? Só que ele queria se fazer notado lá, né, entre os encarnados, só que ele não conseguiu passar a mensagem que ele queria. Comecei a guerrear o individualismo gritante e, examinando a respeitabilidade dos interesses alheios, não me senti suficientemente encorajado a interferências que redundassem ao prejuízo do bem geral. Ou seja, aquele momento lá não era a hora dele passar notícia de nada. Aí ele parou para pensar e ficou lutando contra ele mesmo, com aquele individualismo, aquele egoísmo, aquela necessidade dele de passar a informação que ele queria, e falou: eu não posso prejudicar o todo, o andamento da reunião, aquilo que a espiritualidade programou, em prol de um desejo meu de passar a informação para os coleguinhas e falar que eu estou vivo, entendeu? Aí ele foi a Pedro Leopoldo, que ele tinha ido quando ele era encarnado. Eu gostei de entender esse pedaço, é uma linha, mas eu fiz conta, peguei os anos, enfim, no final eu entendi. Ele voltou, é porque falou assim, retornou a Pedro Leopoldo em 1933, mas o homem desencarnou em 57. Aí não, ele voltou porque ele tinha ido quando encarnado em 37. Aí ele voltou lá para visitar agora que ele tinha desencarnado. E ele falou que era muito diferente. É a mesma coisa do outro centro espírita lá no Rio. Uma coisa é o que a gente vê aqui, outra coisa é o que a gente vê espiritualmente. A Helena conta do tamanho do Ismael. Nosso pequeninito agrupamento familiar, que a gente é uma família aqui, graças a Deus, é gigante. E aí, só quem tem olhos de ver, pelo menos por enquanto de eu chego lá, é quem enxerga o tamanho disso aqui, tanto para baixo foram sendo inaugurados quanto à medida que o grupo foi se organizando. Bacana, né, Helena? Evolução nossa também é merecimento, não é? E tem uma parte dele que nós não percebemos e não alertamos. Bacana. Tanto para cima, Por na enquanto. nossa evolução, quanto o subsolo, segundo a espiritualidade. Aí é bacana. Então, assim, era muito diferente depois que ele foi lá desencarnado. E aí, ele percebeu, que ele conseguiu ver e conta pra gente, é que na reunião tinham incontáveis fios de substância escura que partiam das entidades sofredoras, que tentavam atingir os presentes na reunião, que eram pessoas angustiadas que projetam escuro apelo de revolta e tristeza. São os miasmas produzidos pelos nossos pensamentos, pelas nossas emanações, né? E aí ele conta que tinha umas 20 pessoas lá na reunião, encarnadas, inúmeros desencarnados, e um dirigente muito equilibrado, que mantinha a reunião toda sob controle total, muito preparado. E aí, para proteger os encarnados desses miasmas, desses fios de substância escura que tentavam atingi-los, a espiritualidade presta um suporte maravilhoso. E ele conta que fez esse belo traço de luz em torno do quadrado em que se acolhiam os encarnados. Ou seja, ele estava ali na reunião, se doando, e a espiritualidade fazia o que para isso? Os protegiam. Então eu achei muito bacana. E fiquei pensando, mais uma vez, qual é a minha função nisso? Qual é a minha responsabilidade? Era essa palavra que eu queria nisso. Se eu não me manter fisiopsiquicamente equilibrada, eu posso prejudicar ou tornar a tarefa dos irmãos, né, espirituais muito mais difícil. Aí, ao invés de estar ajudando outras pessoas necessitadas, eles iam gastar uma soma energética tão grande só para proteger o grupo. E aí, ele conta que naquela reunião, a espiritualidade, ela extrai energias fluídicas, materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Ou seja, eles recolhem
de todos os encarnados, energias, ectoplasma, né, emanações, para poder ajudar os desencarnados que ainda estão muito apegados à matéria e necessitam dessa nossa emanação para poder melhorar. E aí ele fala que lembra da força ódica. A força ódica, ela foi teorizada pelo Reichenbach, deve ser isso. Ele fala que a força ódica é um princípio vital que envolve e liga todos os seres vivos. Eu lembrei de Avatar. Tudo é conectado, tudo é um só. Somos um, né? Hoje também é chamado campo mórfico. Campo mórfico. Mórfico. Bacana. Eles não acreditaram nele, os cientistas da época, é claro, ainda, né? Não acreditaram nele, mas ele era cientista. Ele não era só filósofo e tal, ele era um cientista. Mas na época ninguém acreditou nele. E aí ele conta pra gente que em todas as sessões de fé religiosa consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles recursos magnéticos, convertendo-os em utilidade preciosa para entidades dementes e suplicantes. Mais uma vez, qual a minha importância aqui? Eu me preparei? O que eu fiz? São todas as sessões de fé religiosa. Então tem um grupo reunido lá numa igreja católica, um grupo reunido numa igreja protestante, e, enfim, todas as sessões de fé religiosa. A gente tem trabalhador do plano espiritual recolhendo essa força ótica, esse recurso magnético, esse fluido, para poder ajudar todas as almas necessitadas. Só que o irmão Jacó, ele tinha a ideia fixa em se valer do médium para contato menos ligeiro com o mundo que havia deixado. Ele não tirava da cabeça dele que ele tinha que se comunicar. Só que, mais uma vez, os irmãos do plano espiritual, os benfeitores companheiros dele, falavam para ele: calma, espera, a atividade aqui, nesse lugar que você está, não é mero registro. Ela não é simples, não é ir lá e conversar com ele. Quem era o médium? Então não era qualquer coisa que você ia lá falar para ocupar o Chico, vamos falar assim, né? Precisava desenvolver uma sintonia espiritual com o médium, porque ele no começo não tinha falado, tanto que era difícil e a gente dependia do encarnado, só que ele ainda tinha que estar pronto para o Chico, para conseguir falar com ele, né? Só que ele fala que ele é imperfeito e egoísta. Na hora ele lembrou de André Luiz e falou assim: como assim? Se o André Luiz chegou lá e foi falando, foi passando o noticiário dele para todo mundo, por que eu não posso? O André Luiz nem era espírita, nem fazia nada, eu fazia, e aí? Só que aí os benfeitores fizeram o quê? Captaram aquele pensamento dele e foram explicar para ele: olha, André Luiz não chegou aqui e foi conversando com ninguém, não. Ele sofreu anos nas esferas purificadoras e frequentou a tarefa lá, assistindo as reuniões do Chico durante 700 dias, até que ele estivesse pronto para se comunicar. E o André Luiz, ele fez um esforço muito grande, impessoal, ele não era a necessidade dele de conversar com ninguém e tal, e contou com muitos colaboradores das esferas mais elevadas, para conseguir esse intento de se comunicar e repassar para a gente tanto de informação que ele repassou. E aí eles falam que ele tem que se afinizar com a instrumentalidade. Que instrumentalidade? Somos nós, né? Todos os médios, todas as pessoas que captam as informações. Isso é afinidade. Todos nós somos médios. A gente já falou sobre isso, todo mundo sabe que é. Então, de uma forma ou de outra, mais ou menos evoluído e que consiga expor, né? E, enfim, tem que se afinar com o instrumento. O espírito, ele tem que estar na mesma faixa de vibração para poder conseguir se comunicar com o tempo e passar a informação que quer, porque senão também vai chegar a mensagem com ruído, né? Ele ficou desapontado, claro,
mas ficou satisfeito. Ele entendeu e o benfeitor falou com ele, olha, eu vou te ajudar. No momento oportuno, você vai conseguir passar a sua mensagem. Mas calma aí, espera. E aí, ele ficou lá perto dos amigos espirituais, mas não foi percebido, né? Não, dos amigos espirituais, dos encarnados, né? Para passar a mensagem que ele queria, mas ele não conseguiu ser percebido. E aí, ele começou a entender que não só ele começou a entender os empecilhos que tem nesse intercâmbio dos planos da vida, não. Ele percebeu também a importância da obra de Jesus, do Evangelho. Qual a importância que essa obra do Evangelho ela tem no mundo? O que ela realiza a nosso favor? E ele percebeu isso, que no livro ele fala do Espiritismo, mas aqui a gente usa a doutrina espiritualista, né? Então, assim, toda a mensagem de Jesus trazia que importância. E ele percebeu essa importância toda e ficou, assim, mais tranquilo. E o que eu achei muito interessante, né, finalizando, o que eu achei muito interessante foi a autocrítica dele e o reencontro dele com a própria consciência quando ele se desprendeu da matéria. Porque ele achava uma coisa e aí quando ele vai pro plano espiritual, ele percebe que não é nada daquilo. E aí ele se avalia e percebe o que era, o que ele pensava e o que não é mais. Então a autocrítica dele é bacana e eu fico pegando isso pra mim, sabe? Muitas coisas têm acontecido e eu achava que estava tudo ok. Aí de repente eu comecei a perceber que eu achava que estava certinho e não estava nada. Então assim, é bem bacana isso. Aí, como o estudo é meu, não podia ser diferente, tem uma chave. E a autocrítica, falta a autocrítica a ele. Se meu caráter tivesse monstros como aqueles, eu teria vergonha de sair de casa. Ou seja, ele aponta o erro, o problema, a deficiência do outro e esquece de si. Ele não se avalia, ele não se autocritica, ele não percebe o que ele tem. E aí eu fiquei pegando isso pra mim, de me autoavaliar, de me autocriticar mais e prestar menos atenção nos outros. Não para criticar, mas prestar atenção nele como ser humano, claro. Então é isso, gente. Muito obrigada, gratidão por me ouvirem. Eu falo demais, não deixo nem de falar, mas eu agradeço.